Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Então, oi a todos, é um prazer estar aqui com todo mundo. Sejam todos bem-vindos para conversar desse assunto que é muito interessante, muito rico, muito legal. Tenho certeza que vocês vão adorar, porque afinal nunca foi tão fácil dar adeus ao mau hálito como hoje em dia, né, Jefferson? Isso mesmo, Débora. Isso. Então, a gente aqui, né, vocês que estão acompanhando nas lives da Game Import, nós temos um presente para vocês para ajudar no combate ao mau hálito. Nós vamos disponibilizar 3 kits, que é de higiene da língua, esse daqui composto da escova Tongue Brush, do gel lingual também, da Tongue, que é a EHM Import que faz a distribuição desse produto aqui no Brasil, que é um produto norte-americano. Então, como que vai funcionar para você ganhar esse presente? Durante a nossa live, nós vamos falar 3 palavras-chave. Vocês devem anotar essas palavras e formarem uma frase bem criativa. Depois vocês vão no último feed, no último post, desculpa, do feed aqui da Tongue Brush. Vocês vão anotar essa frase, marcar 3 amigos e torcer para vocês ganharem. Que dê as melhores frases, o pessoal da IHM, eles vão escolher aí. Então, vamos começar com a nossa primeira palavra-chave? Com Vamos só certeza, ativar um Débora. pouquinho os comentários, porque senão eles podem atrapalhar aqui a nossa dinâmica. Mas qualquer pergunta que Perfeito. vocês tiverem, vocês podem mandar nessa setinha aqui no ponto de interrogação, que daí a gente vê e se a pergunta for bem legal, a gente responde, tá bom? Isso, mas a frase final tem que ser lá no post, não é isso? Exatamente, a Aqui frase embaixo final são as lá, perguntas. depois que a gente terminar a live. Isso, perfeito. Como você disse, vamos introduzir já com a primeira palavra-chave. A primeira palavra-chave é halitose, é do nosso próprio tema. E já que essa palavra-chave, vamos conhecer melhor essa palavra. O que é halitose? A halitose é mais conhecida como mau hálito, né? Aquele odor expelido pela boca, né? Ao falar, até mesmo ao respirar. E existem vários tipos de halitose. A halitose fisiológica, que é do nosso dia a dia, todos nós temos essa halitose, logo pela manhã, inclusive, não é, Débora? E tem Isso. também a patológica, que tem outros fatores envolvidos nessa halitose. Então, a halitose é uma das principais queixas no consultório. Depois da doença cárie, depois da gengivite, é uma das principais queixas, não é isso? Isso, exatamente. E esse mau odor, normalmente, ele é resultado da fermentação de um certo tipo de placa bacteriana que se deposita sobre os dentes e sobre outras áreas da nossa boca. E essa fermentação, ela produz gases que são derivados do enxofre. Por isso que esse mau odor, ele é muito ruim. E geralmente sobre a língua, essa placa bacteriana ela recebe um nome especial chamado saburra lingual e é a causa mais comum de halitose na população. Então, nós dentistas temos que estar sempre atentos para fazer essa orientação e saber o diferencial do qual tipo de halitose que é. Isso é muito importante que você disse agora, né? Saber diagnosticar a origem. Então, sempre é importante procurar um profissional, um cirurgião dentista, para poder conhecer melhor a origem dessa disfunção. Não é se essa halitose, como nós dissemos anteriormente, é fisiológica, patológica, né? Nós vamos falar algumas de ambas. Isso é muito importante nós abordarmos aqui hoje. Isso, exatamente. Então, o pessoal que nos assiste, para eles entenderem um pouco melhor esses tipos de halitose. Existe a halitose fisiológica, que é aquela considerada normal, como se fosse que é a do dia a dia. Um exemplo é quando a gente acorda. Todo mundo, ao acordar, existe o mau hálito, está com o mau hálito. E isso é decorrente do baixo fluxo salivar enquanto a gente dorme e um aumento da atividade bacteriana. E também, enquanto a gente está dormindo, a gente não tem ingestão de carboidratos. Então, para o nosso organismo se manter vivo, né, manter o nosso metabolismo basal, ele usa gorduras nesse processo, e esse processo energético, ele faz com que haja produção desses gases do enxofre, que são expelidos pelo nosso pulmão. Então, pelo simples fato de respirar pela manhã, você já exala esse mau odor. Mas atividades simples, ações simples como se alimentar corretamente e fazer higienização adequada, fazem com que a halitose desapareça. Por isso que ela é considerada normal. Um outro exemplo é quando a gente faz uma dieta muito restritiva ou fica um período muito
prolongado em jejum. Então, tudo isso faz com que haja a produção desses gases e o paciente, né, nós, pessoas, fiquemos com o mau odor. E a gente tem alguns outros tipos também de halitose fisiológica, né, Jefferson? Isso, é muito importante, você falou que dessas origens, o início dessa origem. Tem um exemplo de uma halitose fisiológica é também quando tem um consumo excessivo de condimentos muito forte. Por exemplo, o alho, a cebola, tem um odor mais característico. Isso também é associado à placa bacteriana, essa fermentação dessa placa bacteriana na gengiva e também na língua, principalmente na língua, ela também potencializa. Então, deve-se fazer uma boa higienização após consumir esses alimentos, ou basta suspendê-los da alimentação para poder ter uma regressão e até mesmo a eliminação desse mau odor. Não é isso? Um outro exemplo é quando a pessoa é etilista, né, bebe bastante, ou tabagista, também tem uma diminuição do fluxo salivar. A saliva é uma proteção para a nossa boca. E quando nós temos a diminuição dessa proteção, essas bactérias proliferam mais rapidamente. Elas são potencializadas, não é isso? Então, deve ser feita uma boa higienização. E aí, mediante essa higienização ou suspensão desses itens, nós temos a regressão também dessas características do mau hálito, não é isso? Exatamente. E quando a gente faz essas atividades comuns, como correta higienização, ter uma boa alimentação, e o mau odor persiste, você escova os dentes, depois de algumas horas, alguns minutos, você sente aquele gosto desagradável na boca, ou você sente que você está com uma alteração no hálito, daí a gente já tem que pensar numa halitose que a gente considera patológica, que é o outro tipo. Que a gente tem algo, um agente causador por trás. E cabe a nós, dentistas, fazermos o diagnóstico, o correto tratamento e orientar o paciente para que isso não aconteça novamente. Afinal, 90% dos casos de halitose tem origem dentro da boca. Essa pequena parcela que não tem origem bucal, a gente vai encaminhar para o médico responsável. Então, pode ser um caso de sinusite, um caso de amidalite, às vezes uma doença metabólica que o paciente tem e causa essa alteração no hálito, como diabetes, ou até o uso de alguns medicamentos. Então, por isso que a gente vai eliminar todas as causas bucais, para daí fazer o encaminhamento para o médico especialista. Mas como eu falei para vocês, 90% a origem é na boca. Então, como é um acúmulo de placa bacteriana, o simples fato de você higienizar os seus dentes de uma maneira incorreta e ficar esse acúmulo, você pode ter a halitose, né? Pode ter o mau hálito. Também lesões de cárie, porque tem muita bactéria ativa. Quando você não escova direito, também a gengiva inflama. Então, gengivite, sangramento gengival. Às vezes, quando a gente não trata essa gengivite, ela aumenta para uma periodontite, que ela já atinge os tecidos de sustentação do dente. Isso também pode ocasionar o mau hálito. Uma outra coisa que a gente tem que alertar muito os nossos pacientes é a periimplantite. Então, às vezes, os pacientes acham que como eles colocaram um implante, não precisa cuidar tanto porque é algo artificial, vai ficar o acúmulo bacteriano em volta desse implante e inflamar a gengiva. E isso vai causar um mau hálito. Então, o mau hálito não é apenas uma alteração no odor. Ele mostra que algo por trás está errado e a gente tem que identificar. E a causa mais comum é essa placa bacteriana sobre a língua, que é a saburra lingual. Porque muitas pessoas ou não são acostumadas a escovar a língua ou utilizam instrumentos inadequados para fazer essa higienização. Então, você tem uma imagem bem legal pra gente dos graus de halitose. Dos graus de saburra lingual. Que é pra gente ver o que é essa placa bacteriana, não é, Jefferson? Isso. É muito interessante essa imagem, Débora. Inclusive, nós tiramos do site Hálito Fresco, que também aborda bastante essa questão do mau hálito, né? Aqui nós temos, então, 5 graus de placa bacteriana, da quantidade de placa bacteriana que fica impregnada mesmo na nossa língua, né? Então, nós temos aqui desde o grau 0 até o grau 5. O ideal, Débora, é, claro, ficar no grau 0, que é ter uma língua rósea, mais clara, livre de placa bacteriana. Nós conhecemos mais como saburra lingual, né, no meio científico. Porém, ela é uma placa bacteriana. Então, olha só, essa aqui no grau 6 tem uma aglomeração gigantesca de saburra lingual. Então, é importante fazer a remoção dessa placa bacteriana. E o interessante é que, olha só, do grau 0 até o grau 5,
a aglomeração de placa bacteriana geralmente é mais na região posterior da língua, lá no fundo, né? Região de difícil acesso na hora da higienização. Então, o grau 0, olha só, o grau 1 já tem um pouco de placa bacteriana. O 2 já está no terço posterior, lá no fundo da língua, já para o meio, né? Para metade da língua. Olha só, o grau 4 e o 5 já tem a língua completa. Isso. Os graus são importantes, nós sabemos, né? Para visualizar como acontece essa aglomeração de placa bacteriana. Porém, é importante nós frisarmos que não é só a saburra lingual que pode levar, nós temos essa halitose. Então é importante nós associarmos a escovação de todos os dentes, né? Escovação dental, coadjuvante com a escovação lingual. Tá bom? Isso. Então, não adianta eu realizar uma excelente escovação, né, da oral, de todos os dentes, dos espaços interproximais, que é muito importante também realizar a higienização desses espaços interproximais, que são entre os dentes, aquele espaço que fica entre os dentes, e não higienizar a língua. E ao contrário também, não adianta eu realizar uma excelente higienização da língua e aí pecar na higienização dos dentes. Não é isso? Exatamente. Como você falou, tudo é como eu disse anteriormente, a região de difícil acesso para nós higienizarmos a língua é na região posterior da língua. Você tem um manequim aí para ajudar a gente a entender melhor como é esse processo, não é isso? Isso, exatamente. Tem uma outra imagem bem legal de exemplificar a saburra. Essa aqui, não é isso? Isso, exatamente, essa saburra lingual. Então, aqui no meu manequim, às vezes a gente fala o terço posterior da língua e muitas pessoas não conseguem imaginar o que é. Então, é como se a gente dividisse a nossa língua em 3 partes. A parte anterior é a ponta da língua, a parte média, né, o meio da língua, e o terço posterior é lá ao fundo, onde é mais perto da garganta. E é nessa área que é mais difícil, porque a gente, quando higieniza, tem o reflexo de ânsia, e isso é extremamente desagradável, então faz com que a gente não higienize com qualidade essa região. E também por conta da anatomia da língua, porque as papilas dessa área, elas são mais profundas. Então a placa bacteriana, essa saburra lingual que fica aqui, ela fica muito mais retida profundamente. Então você tem que fazer um movimento que seja capaz de desalojar toda essa placa bacteriana que está aqui. Então, ali na nossa foto, a gente consegue observar. Mais esbranquiçado está aqui e ele começa a vir para a parte anterior. Exatamente. Então, esse esbranquiçado, ou às vezes até amarronzado, nada mais é do que placa bacteriana, né? Restos de bactérias que ficam metabolizando, fazendo a decomposição de restos de alimentar, restos celulares, que essa decomposição, essa fermentação produz esses gases do enxofre, que são conhecidos como compostos sulfurosos voláteis, e os 3 principais são sulfito de hidrogênio, metilmercaptana e dimetilsulfito. É importante a gente saber quais são esses gases, porque quando a gente faz a mensuração do grau de halitose, a gente mede qual é a concentração desses gases na boca. E quanto mais gases a gente tem, pior é o nosso quadro de halitose. Então, a gente tem que fazer a correta higienização para não haver a produção desses gases. E normalmente, Jefferson, a pessoa que possui o mau hálito, né, que está com halitose, ela não sente o mau odor. É um fenômeno chamado fadiga olfatória, que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o perfume que a gente usa regularmente. Então, se eu uso todos os dias o mesmo perfume, eu não sinto mais o cheiro, mas as outras pessoas sentem. A halitose é a mesma coisa. Eu posso não sentir o meu cheiro, né, que eu estou com essa alteração no meu odor, mas as outras pessoas estão sentindo. E aí que entra uma questão delicada. Muitas pessoas, tanto parceiros, familiares, amigos, eles têm receio de falar para que essa pessoa ela está com halitose, né, está com mau hálito, porque causa muitos constrangimentos. Então, não é uma tarefa fácil, não é mesmo, Jefferson? A pessoa ela acaba sofrendo, não é? Isso. Acontece um distanciamento social. Exatamente. Às vezes em roda de amigos, numa entrevista de trabalho, até mesmo no trabalho, as pessoas não dizem uma para outra, infelizmente, não tem esse costume de falar, olha, não tá legal o teu hálito hoje, o que é super comum e super saudável também comunicar ao colega, não é isso? Exatamente. Acontece esse distanciamento social, né? Perdão.
Algumas pessoas levam para o lado pessoal e ficam chateadas, né? E isso não pode Isso, não deve acontecer. acontecer isso. É super comum, pode acontecer. Se for uma litose fisiológica, como nós falamos, basta ser orientado por um profissional, ele vai orientar você a fazer uma boa higienização. Se for patológica, também o dentista é capacitado para poder fazer um atendimento multidisciplinar, indicar um profissional específico da área que está acontecendo, não é isso? Mas acontece mesmo esse receio e esse distanciamento social. Acho que é muito importante nós falarmos agora como é realizada essa escovação, Isso. qual é o dispositivo correto para nós realizarmos. Eu vou entrar no mérito da própria escova Tung, não é isso? Quando nós fazemos a higienização de todos os dentes, nós precisamos de uma escova ultra macia, não é? E se eu utilizo essa escova ultra macia na língua para higienizar, não vai fazer a remoção dessa placa bacteriana, dessa burra lingual. A altura, inclusive, da escova, não é isso? Olha só, das cerdas, elas são maiores em relação ao da Tung. Acaba acontecendo um reflexo na hora de fazer essa higienização, uma sensação de ânsia, é super desconfortável. Eu tive essa sensação por muito tempo com a escova. E aí até descobri a Tung, não é? A Tung, ela tem um formato amplo, arredondado, olha só. Tá mais ampla que uma escova comum, uma escova dental. Isso. Ela tem as cerdas baixas, tá vendo? E essas cerdas baixas, ela permite você fazer a higienização do terço posterior da língua sem acontecer esse reflexo de ânsia. Isso é muito importante. As cerdas delas são mais finas. Isso permite com que essas cerdas penetrem nos lixos da língua, né, nas papilas gustativas, como você disse, e faça a desorganização mecânica dessa placa bacteriana. Então, uma coisa é utilizar uma escova para a gengiva, né, na região gengival, dos dentes. Outra coisa é uma higienização lingual. São tratamentos isolados. Claro que é um tratamento coadjuvante, deve ser feita a higienização lingual e dental, mas associado uma a outra, com dispositivos diferentes, não é isso? São, igual você falou, são horas, né, na hora da gente fazer a higienização, são momentos distintos, mas complementares. Um não fica sem o outro, né? Então, a gente vai usar a escova dental para os dentes e a escova lingual para a língua. E como que a gente vai fazer? Tem um movimento correto. Do mesmo jeito que a gente tem o movimento correto de escovação dos dentes, a gente tem o movimento correto de escovação da língua. Porque senão ficam resíduos para trás que vão continuar com o quadro de halitose. Então, essa escova arredondada, né? Você começa a trazer, literalmente varrer toda a sujeira, né? Toda essa burra lingual para fora da língua. Você pode fazer esse movimento vertical, póstero-anterior, que a gente chama, né? De trás para frente. Você também pode fazer um movimento cruzado, ou você pode fazer um movimento circular. O que você se adaptar melhor? As 3 técnicas são eficazes. Então, com esse movimento, a cerda vai ser capaz de penetrar nos nichos de retenção da língua, desalojar essa burra lingual, fazer remoção e com 1, 2 vezes que você usa, você já sai desse aspecto esbranquiçado. E a sua língua volta a ficar rósea, do jeito que ela deve ficar. E se ela já está rósea, você fazendo o uso dessa escova, ela vai permanecer rósea. Ou seja, você vai evitar com que essa burra se concentre, se acumule e comece a dar todas as alterações que a gente falou. Como ela é uma escova, ela vai ter um desgaste. Então, a gente vai indicar a troca, igual a escova de dentes, a cada 3 meses. A gente tem uma outra opção para fazer a higienização da língua, que são os raspadores plásticos. Só que os raspadores, se não forem utilizados de uma maneira correta, eles deixam muitos resíduos para trás. Então, eles não são eficazes. Aqui a gente tem um exemplo bem legal. A gente fez o teste numa lixa. Então, a lixa, ela representa a língua e os nichos de retenção da língua. A gente passou o creme dental equivale a essa burra lingual, e depois a gente fez a remoção com o raspador. Observe na terceira figura como fica bastante resíduo para trás. Então, isso ainda vai causar um mau odor, porque ainda terão bactérias fazendo a decomposição. Agora, a gente já fez o teste com a Tongue Brush. Então, vocês conseguem perceber que durante
a passagem dessa escova, a gente consegue remover com qualidade a saburra lingual, que isso que é o mais importante. E a nossa lixa, né, que representa a nossa língua, está livre da placa bacteriana, das bactérias que vão fazer esse metabolismo e produzir os maus odores, tá? Então, agora que vocês já sabem da troca, do que usar, que é a nossa escova, ela ainda vem com um segredinho, um plus. Qual que é ele, Jefferson? Isso, o que você disse é muito importante, Débora. Nós falamos agora da tongue brush, né? Da escova, para poder fazer a higienização lingual. E junto a ela, tem a tongue gel. Tem ele aí também, né? Tem. Então, nós temos aqui, olha só. Tongue gel. O tongue gel, ele é um gel específico para a língua. Ele contém cloreto de zinco na composição. O zinco, quando ele entra em contato com esses gases que você disse agora, esses gases que são emitidos pela placa bacteriana, ele neutraliza, né? O zinco, ele neutraliza esses gases. Então, quem sofre, né, ou quem tem mau hálito, é acometido pelo mau hálito, que é comum, pode utilizar ele periodicamente, deve utilizar ele periodicamente. E quem não sofre com mau hálito, é interessante fazer como método preventivo. Tá? Uma outra importância desse gel lingual é que ele tem a capacidade de quebrar a tensão superficial dessa placa bacteriana que está na língua. Então, ele auxilia nesse processo mecânico a remover essa saburra lingual. Esse gel, ele vai deixar o hálito mais refrescante, aí um hálito perfeito para quem utilizar, não é isso? Isso, exatamente. E a quantidade dele acaba sendo a quantidade padrão, né? Igual de creme dental. Isso. É importante nós frisarmos que esse gel é lingual. Tá ok? A quantidade de gel que deve ser utilizada na higienização lingual é a mesma quantidade que o creme dental que nós utilizamos para escovação. Então, olha só, o tamanho de um grão de ervilha, vou mostrar para você, consegue olhar aqui? Tá assim. O tamanho de grão de ervilha é o suficiente para auxiliar nessa higienização lingual. Então, a quantidade é a mesma. Exatamente. Então, assim, quem começa a usar, não deixa de usar, percebe a diferença, vê que a língua está muito mais limpa, ele é mentolado, então você fica com o hálito extremamente agradável e você não vive mais sem. Chega dessa história de ficar usando enxaguatórios para disfarçar o mau odor, mascando bala ou chicletes toda hora também para disfarçar, que além de só mascarar o problema e não tratar, ele pode fazer com que haja outro problema. Lesões de cárie, porque geralmente balas e chicletes têm açúcar. Então, se você come uma bala, daqui meia hora você come outra, daqui meia hora você come outra. Você está aumentando a sua frequência de consumo de açúcar e aumentando o seu risco a cárie. E o mau odor continua ali, tá? Porque você não está tirando, não está tratando a causa dele. Então, pessoal, nós desafiamos vocês que ainda não conhecem a adquirirem o nosso kit e usarem por pelo menos uma semana. Com certeza vocês vão sentir os benefícios e vão adorar essa escova. A maioria faz a higienização da língua com a escova convencional, mas faz da maneira ou incorreta ou incompleta, que fica muito resíduo para trás. Então, testem esse novo produto. Eu não fico sem e tenho certeza que o Jefferson também não fica, né, Jefferson? Realmente, não fico sem. Ô, Débora, o que você falou foi muito importante na questão do consumo do carboidrato, do doce, né? Nem o enxaguante bucal. É como se nós tivéssemos tomado banho, não tivéssemos tomado banho e passar perfume, né? Não está limpo. Ele mascara. Exatamente. Mas depois ele é potencializado, não é isso? Então é importante realizar a higienização lingual, tornar isso um hábito na nossa rotina, né? Isso, nós sabemos que para nós termos um hábito leva um período de 21 dias. Então é importante frisar, né? Lembrar de sempre higienizar a língua. Isso. E eu utilizo essa dupla as 3 vezes ao dia. Mas para fazer a inserção desses produtos no nosso dia a dia, a utilização deles, é muito importante nós começarmos com a última escovação do dia, que é antes de dormir. Isso. Nós dissemos que acontece uma diminuição do fluxo salivar quando nós vamos nos repousar, quando nós vamos dormir. Então, esse é o momento oportuno para essas bactérias proliferarem. Então é importante fazer uma excelente higienização
na última higienização, né, do dia, antes de dormir, para poder deixar a boca livre dessas bactérias, dessa placa bacteriana, que pode, a longo prazo, interferir na doença cárie, também doença gengival, né, a gengivite, aquela inflamação crônica na gengiva, ou até mesmo a periodontite, que atinge os tecidos ósseos, é algo mais crônico. Então, fazer a autoavaliação depois de fazer a escovação, verificar se a língua está rósea. Isso. E tornar isso um hábito. É muito importante. Então, nós vamos já partir para a segunda palavra-chave, que é tongue brush. Então, você anotou a primeira aí, já anote a segunda, tá? Que nós vamos logo falar a terceira e aí a gente quer saber as frases mais criativas de vocês. Aproveitando que a segunda palavra é tongue brush, nós vamos colocar um vídeo agora para ilustrar e auxiliar nesse processo de higienização que você comentou. Então, você consegue narrar para a gente esse processo aí, né? Isso, exatamente. Então, como vocês viram, o movimento ele tem que ser lento. Você não pode ter pressa para escovar a sua língua, para fazer a higienização da língua. Igual quando você escova os seus dentes, não adianta fazer rápido. Então, a gente faz esse movimento tranquilo, de trás para frente. Esse movimento lateral que a gente pega desde a borda da língua, cruza até a outra borda. Então, você consegue englobar toda a área da língua, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você não precisa fazer muitos movimentos intensos. São movimentos tranquilos. Você tem que ter tempo para fazer isso. É uma atividade gostosa que vai fazer uma massagem na sua língua ao mesmo tempo fazendo essa higienização. E quem tem um pouco mais de ânsia, essa técnica circular ela é ótima. E você começa do terço anterior, da pontinha, e vai indo lentamente até o terço posterior, que é onde dá o maior reflexo de ânsia. Então, você vai conseguir higienizar melhor essa área, fazendo esse movimento leve, tranquilo e eficiente. Não é mesmo, Jefferson? Isso mesmo. Então, são as 3 técnicas demonstradas aí nesse vídeo, não é isso? Exatamente, usando a nossa tongue brush. E já que a gente já falou da nossa segunda palavra-chave, vamos a mais um assunto que aparece bastante nos consultórios, que é a queixa das mães a respeito da halitose dos seus filhos. Então, muita gente acha que é só adulto que tem halitose, mas não é. As crianças também apresentam alteração no hálito, porque elas também se alimentam, elas também têm placa bacteriana na boca. E normalmente essa época que há essa queixa é quando as crianças estão tendo essa autonomia de escovar os seus dentes sozinhas. E quando elas escovam sozinhas, elas escovam onde é mais confortável. Primeiro que elas não têm tanta coordenação motora fina para fazer essa remoção do biofilme, né, da placa bacteriana com qualidade, então ficam resíduos para trás. E sobre a língua, eles aprendem a escovar a língua, mas eles escovam onde é mais confortável. Na pontinha, no terço médio, aonde tem esse reflexo que é desagradável, eles não vão escovar. Então fica a placa bacteriana. Então quando a gente fala de criança, a gente sempre fala para usar o bom senso. Se você, pai, mãe, escova os dentes do seu filho e percebe que ele está com alteração no ar, está com a língua esbranquiçada, vocês também vão utilizar a tongue para fazer essa higienização. Mas agora, as crianças acima de 10 anos, que já têm essa autonomia, elas podem sim utilizar sozinhas, desde que vocês orientem corretamente, né? Vai no dentista, o dentista passa todas as orientações e libera o uso sozinho. Mas, mais do que tudo, a gente sempre ressalta a importância de ter saúde geral. Você não pode simplesmente escovar a língua por causa do odor desagradável. Uma halitose, uma alteração no hálito, é um indicativo de que algo não vai bem. E você tem que procurar essa causa, porque a gente precisa ter saúde, esse é o primordial. A gente não pode ficar só no estético, por causa do hálito. Não, a gente tem que estar interligado com a saúde, tanto a saúde oral quanto a saúde geral, porque afinal a saúde começa pela boca. Então a gente tem que se alertar, a gente tem que ir no dentista, ir no nosso dentista de confiança, pedir para ele fazer todo o nosso exame da boca. E assim como um carro que a gente precisa de manutenção, a gente também precisa a manutenção do dentista, para ir lá e ver se está tudo certo. Também aprender quais são os sintomas, os sinais e sintomas de normalidade. Observe seus dentes, observe sua gengiva, observe a sua língua, igual o Jefferson falou, né? Então, isso é que é o mais importante. Não é mesmo, Jefferson? Isso mesmo, Débora. Uma das partes muito importantes que você disse aí agora foi a procura de um profissional. Nós temos
a melhor odontologia do mundo, né? Sim. A nossa habilidade manual é revolucionária, é diferente. Nós seguimos uma filosofia preventiva em saúde bucal, uma vez que nós temos a oportunidade de procurar um profissional para nos orientar como realizar essa higienização. Isso é muito perfeito. Ter um profissional qualificado para poder orientar é fundamental. Nós estamos vivendo, inclusive, um momento de distanciamento social, é muito importante. A higienização se torna fundamental, mais do que nunca foi dito. Está sendo dito a palavra prevenção. Como eu disse, o distanciamento social é muito importante, a utilização de máscaras é importante, a lavagem da mão é importante. Nós sabemos que a nossa boca é um depósito, é um reservatório potencializado de vírus, né? Enfim, inúmeros micro-organismos. É importante, sim, procurar um profissional, se orientar e também se cuidar, né? Trazer essa filosofia de olhar, inspecionar, verificar se tem essa placa bacteriana e higienizar. É muito difícil mensurar, às vezes, a acessibilidade que as pessoas têm de adquirir esse produto, mas mesmo com o distanciamento social, a Tung Brush está nas principais plataformas, então Droga Raia, Drogazil, Naspace, até mesmo aqui no Instagram da Tung Brush, quem quiser informação pode se orientar. Tenho certeza que a equipe vai orientar da melhor forma possível para estar adquirindo esses produtos aí, não é isso? Isso mesmo. Então, pessoal, vamos aproveitar esse momento que a gente está mais em casa, que a gente está se conscientizando mais a respeito da nossa saúde, tanto a nossa saúde geral. Vamos aumentar o nosso cuidado com a nossa saúde oral, né? Então, caprichar na escovação, se dedicar mais, ter mais tempo, tanto para fazer a escovação dos dentes. Quem não usa fio dental, começar a usar o fio dental, ou usar as escovinhas interdentais, que elas também são ótimas para remover essa placa bacteriana entre os dentes, né? Às vezes as pessoas falam, mas como é que usa? Olha como é simples. É só você pôr e tirar lá do meio do dente. É simples, é fácil, é tranquilo. Seu dentista vai te ensinar a fazer isso. Basta você querer. Você também é um copromotor de saúde. Nós dentistas somos promotores de saúde. Vocês são copromotores de saúde. Porque vocês vão fazer em casa tudo que vocês aprendem. E também coloquem na rotina de vocês a correta higienização da língua. Certo? Para a gente não ter nenhum problema oral. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu acredito que foi bem proveitoso. Muitas pessoas que tinham dúvida de halitose, agora vocês não precisam mais ter vergonha de falar sobre isso, principalmente com o seu profissional de confiança. Vocês devem relatar se vocês têm algum tipo de desconforto, que eles estão de braços abertos para orientar vocês e tratar da melhor maneira possível. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem nos chamar ou aqui no Instagram da Tung ou nos nossos Instagrams pessoais, né? Doutora Débora Facnelli, Doutor Jefferson Custódio. E nós nos vemos na próxima live. Agora o Jefferson vai se despedir e falar a terceira palavra-chave para vocês correrem lá e garantirem o kit de vocês. Isso mesmo, achei bem interessante o que você falou no final das escovas interdentais, que elas são fundamentais para poder remover essa placa bacteriana. Um profissional também é super qualificado para poder indicar, né? A melhor escova, o melhor tamanho, a melhor diametrura para poder fazer essa higienização. Eu tenho certeza que esse bate-papo foi muito proveitoso. Nós tivemos muitas pessoas aqui, né, interagindo com a gente, mandaram aí as suas perguntas. Nós falaremos agora a última palavra-chave, que é saúde bucal. Então, nós já dissemos as duas primeiras palavras-chave. A terceira é saúde bucal. Quem anotou as três palavras-chave, então cria uma frase bem bacana, a frase mais criativa, concorre a esses presentes que a Tung vai ofertar, não é isso? Essas frases devem ser colocadas na publicação aqui no próprio feed da Tung, que é uma publicação onde foi feita a promoção dessa live. Então, já está valendo, o pessoal pode ir lá colocar a sua frase. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora. É só o início aí de muito trabalho aqui no Instagram da Tung. Muito obrigado pela sua participação, agradeço aí a sua parceria e nos vemos na próxima live. Até mais. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, pessoal.